Muito boa noite, amigos da série Orando Salmos. Aqui mais uma vez, pastora Karina com você, para esse momento devocional de reflexão na palavra de Deus e oração. É isso que fundamenta a nossa vida, né? Então nós não podemos deixar de separar um tempo para buscar ao Senhor através da sua palavra e através da oração. Nós estamos orando o Salmo de número 10. E se esse vídeo chegou para você agora, você não teve acesso, nós temos 2 blocos de meditação já, Salmo 10, episódio 1 e episódio 2. Basta você procurar aqui dentro do canal, nós temos uma playlist só com essa série, facilmente você vai encontrar e vai também ter o acesso a toda a reflexão desse salmo, bem como aos demais salmos que nós já oramos também, tá? Então eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber os nossos conteúdos. Ao final do vídeo, gostando, deixa o seu joinha e compartilhe com todas as pessoas que você deseja abençoar. Nós estamos findando hoje o Salmo 10, um próximo encontro, se Deus permitir, vamos iniciar o Salmo 11, mas quero dizer para você que esse finalzinho aqui do Salmo 10 é muito interessante. Então fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? Pegue sua Bíblia, localize lá, Salmo de número 10, e o nosso ponto de partida hoje é o versículo 12, que diz assim: Levanta-te, ó Senhor, ó Deus, levanta a tua mão e não te esqueça dos humildes. Porque o perverso menospreza a Deus, ele diz em seu coração: tu não exigirás isso. Tu o viste, porque contemplas o dano e o despeito para o requerer com a tua mão. O pobre se compromete contigo, tu és o auxílio do órfão. Veja que interessante, nesses 3 primeiros pontos aqui deste salmo. No verso 12, o salmista traz uma questão muito importante para nós. Ele nos lembra que o Senhor não se esquece dos humildes. E humildade aqui, como eu dizia, lá no final do nosso episódio 2, não está se referindo meramente a poder aquisitivo, que às vezes é isso que as pessoas pensam, né? Uma pessoa humilde, uma pessoa de pouco poder aquisitivo. Não, de forma alguma. Lembre-se de uma coisa: a maior riqueza, o maior tesouro que existe é o Senhor. O próprio salmista já diz em outro salmo: eu não tenho outro bem senão a ti somente, Senhor. Então, a humildade, ela não está ligada ao poder aquisitivo, muito pelo contrário. A humildade está ligada a um posicionamento de dependência no Senhor. É aquela pessoa que reconhece que tudo vem dele, né? Tudo retorna para ele, que ele é quem pode dar sabedoria para as decisões, ele é quem pode guiar, ele é quem pode amparar. O Senhor, né? Ele, o autor e consumador da nossa fé, ele é tudo. Né? E quando nós nos ligamos a ele, numa dependência total, buscamos a ele para tudo, nós reconhecemos que em nós não há força própria, sabedoria própria, né? Condições próprias para desenvolver a nossa vida de maneira tão plena como o Senhor pode fazer. Isso diante de Deus é um posicionamento de humildade. Vou te dar 2 exemplos de 2 reis na Bíblia, exemplos rápidos, né? Porque o nosso tempo aqui é muito curto, então já vou fazer um resumão citando o nome dos 2. Josafá e Ezequias. Quando eles são desafiados, né, por nações inimigas que vêm confrontá-los, que vêm para guerrear. Veja, eles são reis, né? E principalmente Ezequias, que foi muito afrontado, recebeu mensagens de afronta, cartas de afronta, mas Ezequias não tentou se posicionar no mesmo nível dos inimigos. Ele não ficou batendo boca com eles, ele não ficou respondendo às afrontas, né? Tentando dizer, não, nós somos melhores que vocês, de forma alguma.
Tanto Josafá quanto Ezequias, no momento de dificuldade, eles foram para a oração. Eles conclamaram a oração. Eles conclamaram a nação, melhor dizendo, para que todos estivessem no templo em jejum e oração. Você vai perceber que esses dois reis obtiveram vitórias. E eles enfrentavam, sim, inimigos, né, perversos, que menosprezavam, sim, ou tentavam menosprezar ao Senhor, como o salmista aqui está enfrentando e dizendo: o perverso menospreza Deus. E ele diz em seu coração: Deus não vai pedir conta disso, eu posso fazer as maldades que quiser, Deus não vai pedir conta disso. Mas o salmista está dizendo: o Senhor contempla tudo, o Senhor contempla os danos que o perverso propala sobre a terra. E olha só, no versículo 15, o salmista vai dizer: quebra o braço do perverso e do homem maligno, busca a sua perversidade até que nenhuma encontres. Olha só, esse termo quebra o braço do perverso significa que Deus ele dissipa toda a maldade, né? A ponto de que quando você busca o efeito da perversidade daquela pessoa na sua vida, ou dos demônios, ou do maligno, né? Porque nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas às vezes o inimigo encontra aí pessoas que se oferecem para serem usadas. E o que acontece? Quando você busca os efeitos permanentes daquela perversidade, você não vai encontrar. Você pode fazer esse teste, você pode olhar para trás. Todas as pessoas que passaram pela sua vida, tentaram fazer o mal, tentaram deixar marcas de perversidade. No momento que aquela ação está acontecendo, aquilo pode até te ferir, aquilo pode até te chatear, mas passou. A Bíblia diz assim: não deixe o sol se pôr sobre sua ira, né? O que significa isso? Lá ao final do dia, ainda que ao final do dia, libere perdão, libere essas pessoas do seu coração. E o que acontece? Passado um tempo, se você buscar, às vezes a gente nem busca porque a gente nem lembra, né? Mas agora é um exercício aqui para você ver o quão real é a palavra de Deus. Se você buscar os efeitos permanentes da perversidade daquela pessoa na sua vida, você não vai encontrar. Porque Deus ama o justo. Deus pleiteia a causa dos justos. As causas, inclusive, né? Então, aquele mal, ele é dissipado. Quando a palavra está dizendo Deus quebra o braço do perverso, ele dissipa as maldades que o perverso tenta lançar contra as nossas vidas. Sabe por quê? Salmo 16, o Senhor é rei para sempre e sempre. Os pagãos perecem fora da sua terra. Quem são os pagãos? Aqueles que rejeitam, aqueles que não querem ao Senhor. Aqueles que querem a Deus, ele traz para junto de si. Você lembra que Jesus, quando olha para Jerusalém, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, chora e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os profetas e mata os que te são enviados, né? Quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junto os pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis, Jerusalém. Por isso a sua casa ficará desolada. E Jesus falava isso, porque mais ou menos, né, como os judeus eles rejeitaram a Jesus naquele momento, mais ou menos 70 anos após, né, esse fato, Jesus ter sido crucificado, o general Tito invade, né, e a destruição de Jerusalém, do templo, acontece. De fato, a casa ficou desolada porque eles não quiseram o Senhor. Aqui a mesma coisa, o Senhor está dizendo, né? O salmista está dizendo: o Senhor é rei para sempre e sempre, e os pagãos ficam de fora da sua terra. Ou seja, é como se Deus estivesse, né? Porque a palavra de Deus veio para todos, para o judeu, para o gentio. Então hoje há um chamado da palavra de Deus. O Senhor quer nos ajuntar debaixo das suas asas novamente. E quem vem para debaixo das asas do Senhor não ficará com sua casa desolada. Então venha, atenda ao chamado de Jesus.
o verso de número 17. Senhor, tu ouviste o desejo dos humildes, tu preparas os seus corações. Farás com que o teu ouvido os ouça, para julgar os órfãos e os oprimidos, para que o homem da terra não possa mais oprimir. Resumindo aqui esses versos finais dos Salmos, o Senhor ouve o desejo dos humildes, ou seja, há um coração quebrantado, o Senhor não resiste. Então, como eu comecei dizendo, às vezes a pessoa pode ter todos os bens da terra, quando nós falamos em poder aquisitivo, mas se ela não tiver Deus, ela vai tentar se apoiar na sua própria justiça, talvez na soberba, e ela vai sentir um vazio imenso. Pode alguém não ter aparentemente nada, nenhum bem, mas se esta pessoa faz do Senhor a sua força, a sua razão de existir, pode ter certeza que essa pessoa será plena nos seus sentimentos, nas suas realizações. Assim como também as pessoas que são agraciadas, nessa área e têm um poder aquisitivo grande e que reconhecem a minha força não está na minha conta bancária, a minha força não está na posição de liderança que eu ocupo, no posto de chefia que eu tenho dentro do trabalho, mas a minha força, a minha fortaleza é o Senhor. E eu vou usar este posto de chefia para abençoar os demais, para desenvolver o talento das pessoas. Eu vou usar o meu poder aquisitivo para abençoar. A palavra de Deus fala que a riqueza tem uma finalidade e é a generosidade, né? Você pode ter certeza que essa pessoa será plena, né? Em suas realizações também, em seus sentimentos, enfim, o Senhor, ele preenche tudo. Então, de novo o Salmo fala, sobre os humildes, que são aqueles que têm um coração quebrantado diante de Deus, independente da sua posição de chefia, do poder aquisitivo, se é famoso, se é anônimo. A humildade não tem nada a ver com isso. A humildade tem a ver com o coração quebrantado, que depende do Senhor. E o salmista termina dizendo que Deus ouve o desejo desses corações, né? Ele prepara esses corações. Então, as injustiças que estão na terra, o último verso 18 define. O Senhor, ele julga a causa. Quando a Bíblia fala órfãos e oprimidos, órfãos não são só apenas os órfãos na literalidade da palavra, né? Aquela pessoa que às vezes não tem ali um lar estruturado ou falta a figura paterna ou materna. Alguns falta tanto a figura paterna quanto materna, mas a Bíblia está dizendo daqueles que necessitam da paternidade do Senhor, daqueles que reconhecem na terra, né? Abba, Pai, né? Paizinho querido, eu preciso de ti. Então, o Senhor está falando de todos aqueles que de alguma maneira têm, olhando com os olhos humanos, alguma debilidade diante de uma situação. Os mais fracos, né? O Senhor está olhando por estes e os oprimidos, né? Então, todo tipo de opressão, todo tipo de dificuldade, não é? Às vezes você não é um oprimido, mas você está passando por uma situação que está te oprimindo. Deus, ele está olhando para você e pleiteando sim a tua causa. Nós vamos orar nesse sentido agora, amém? Se tiver alguém pertinho de você, segure nas mãos esta pessoa. Se você está assistindo esse vídeo, sozinho, segure nas mãos do Espírito Santo agora, amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, rogando ao Senhor o teu socorro e o teu favor sobre todas as vidas que estão passando por lutas, opressões, tribulações, perseguições, ó Deus, todas as lutas que vêm para oprimir, que vêm como um rolo compressor, esmagando as emoções,
impedindo até mesmo essa pessoa de ter um raciocínio perfeito, os pensamentos estão embaralhados, embaraçados. Ó Deus, clamo como o salmista clamou naquele dia: levanta-te, ó Deus, pleiteia a causa dos humildes, Senhor. Situações extremamente desequilibradas que estão, ó Deus, se colocando na vida dos teus filhos. Pessoas aparentemente com muito mais força, com poder de chefia, com poder de liderança, ou quem sabe um poder aquisitivo muito maior, ou até mesmo, Senhor, um poder de manipulação. E essa pessoa trabalha para manipular, para oprimir a mente do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo este mal. Eu mando embora agora todo o peso de opressão, os conflitos, as guerras que estão instaladas no meio da família, dentro deste lar, na vida do casal, em nome de Jesus. Sai agora no meio da igreja, sai agora toda a força opressora, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, esta pessoa que ora comigo agora e que se sente tão debilitada, que ela possa sentir o teu abraço, o teu renovo chegando, o fortalecimento do Senhor sendo derramado sobre a vida dela, sobre a vida dele. Senhor, entra com providência nessa casa, neste lar, nesta família, que haja paz, que haja harmonia, que haja saúde. Se alguém está enfermo, que seja agora curado, meu Deus, em nome de Jesus. Os cativos sejam libertos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos nesta noite, porque sabemos que o Senhor já tem se levantado. Toda a batalha nós entregamos nas tuas mãos, porque tu és o general, o vencedor invicto. És tu, Jesus. Por isso oramos em teu nome e em teu nome nós agradecemos. Amém e amém. Amém? Toma posse da tua vitória, né? Vamos avançar na graça de Deus. Não esqueça, se você gostou deste vídeo, deixa aqui o seu joinha, ative o sininho, você vai receber os próximos e quero te deixar um abraço, né? Um grande abraço, que o Senhor te abençoe grandemente e, se Ele permitir, voltamos no próximo vídeo. Tchau!